Tinha um processo na Câmara parado desde 86. Eu posso dizer que, acompanhado por ele várias vezes, me desloquei à CCR, reuniões com paisagem protegida, para viabilizar o Val da Telha, segundo o ponto de vista do Sr. Sousa Sintra, segundo aquilo que ele entende que é o desenvolvimento. Muito bem. Digo, não, espera, que isto foi aprovado. Não, é que não posso esperar. É que isto foi... Desculpe, eu não posso esperar porque eu não posso terminar este programa amanhã. Não, o que se passou é que o senhor não queria prestar garantias, mais nada. Só um de cada vez. Só um de cada vez. Estão a mostrar aqui as coisas e não vale a pena. Não vale a pena. O antigo presidente da Câmara de Aljur era um presidente que queria desenvolver o Conselho. Este senhor quis paralisar o Conselho, daí a rixa e a sua vítima no meio disto tudo. Daí que tive que vender isto tudo. Agora estou disponível com esses sujeitos que veio aqui com estas fantasias líricas, apenas líricas. Quem ficou a perder foi o Conselho de Aljur, fica meio paralisado. Pronto. E quem fica... Sr. Sousa Sintra, já ouvi. Há 3 mil pessoas prejudicadas neste momento. Peço que seja muito rápido. O Presidente da Câmara quer destruir aqui. Desculpa lá. Epá, você fala, pá, eu tenho que ouvir o que as pessoas têm para dizer. Pronto. Você é que veio para aqui. Você é que veio para aqui para trocar galhardetes, não fomos nós. Pá, eu só quero dizer duas coisas muito simples em relação ao Sr. Sousa Sintra e a posição dele e a posição da Câmara de Vila do Bispo em relação a ele, pronto, para esclarecer isto e para nós avançarmos, porque o debate Mas é muito mais importante. eu preciso terminar o bem, programa. eu digo muito rapidamente duas coisas. O Sr. Sintra tem na Vila do Bispo, aqui em Sagres, concretamente, uma urbanização e teve um alvará passado em 1973. Acabou agora, levou 20 anos para fazer aquilo. É verdade isto. Pá, desculpa lá, espera aí, deixa-me acabar. Deixa-me acabar. É mentira. Não é verdade isso. Está feito, pá. Não. É mentira. Desculpa lá, deixa-me só acabar. Não tenho mais tempo. Desculpe, não tenho mais tempo para continuar com este debate. Eu não vou... Não tenho mais Só para caracterizar isto muito rapidamente. Desculpe, só não para tenho mais muito tempo. rapidamente. O Sr. Sintra achava que era um cidadão acima da lei. Não é só isso. Muito bem. Desculpem, este tema terminou. Estas terras de Vila do Bispo, com o promontório de Sagres, o Cabo de São Vicente, são marcos da história de Portugal e por aqui se encontram vestígios e memórias das mais antigas civilizações. Um importante património cultural que, como acontece em todo o país, nem sempre foi bem defendido. Os jardins florescem. O Algarve não é rico em monumentos de grande envergadura, mas tem um passado arqueológico com variados vestígios espalhados essencialmente pela sua costa. Cada vez que se faz uma obra ou se desbrava o campo, encontram-se mais elementos para reconstruir o passado. Mas comecemos pelo princípio. Este Museu de Silves é o repositório de todo o trabalho arqueológico do Algarve. É testemunho de que existiu vida humana nesta região desde a era da Pedra Lascada. Em vários locais foram encontrados seixos de talhe utilizados na caça ou então como raspadores. São os períodos do Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Mas o Conselho da Vila do Bispo traz-nos outros dados. A presença de menires integrados em rituais da Idade do Ferro. E muito mais havia a dizer. Caminhando no tempo, podemos apreciar então algumas ruínas importantes do período romano, como em Milreu ou em Vila Moura. O Algarve, sempre muito influenciado pelos navegantes e pelos mouros. No período romano, fica-nos a ideia global de civilização atual. A preocupação e a forma de construir, de ornamentar, de criar melhor qualidade de vida. E isso vê-se através dos mosaicos encostados com formas geométricas ou então desenhando animais. Mas preocupação evidente foi sempre a higiene e daí a forma audaz como conseguiram utilizar a água com caldeiras engenhosamente trabalhadas. De fora, fica naturalmente muita coisa. As colunas imponentes, a olaria importante, as técnicas inovadoras, mas o seu trabalho marcou uma época. A seguir, os mouros, que aprenderam muito com os romanos, destruíram a outra parte. Ainda hoje se diz que parte do Algarve descende de África, mas os vestígios são pequenos. Foi, na verdade, um povo que dominou a região durante 5 séculos, mas nem as casas tradicionais se podem dizer árabes. Do que é conhecido em boa conservação, existe esta cisterna, muitos escritos e muita destruição dos vestígios passados. O Castelo de Silves marcou finalmente a época da Reconquista cristã. Construído pelos romanos, utilizado pelos almorávidas, estava em posição estratégica para controlar o Algarve e conseguiu. Mais tarde, surgem então os primeiros colonos religiosos e as igrejas. Exemplar é a ermida de Nossa Senhora do Guadalupe, hoje praticamente abandonada, sem a figura da santa roubada anos atrás. Mas continua a ser o caso único do período romano-gótico no Algarve. Um caso polémico tem sido o das novas construções na Fortaleza de Sagres. Naturalmente que não faltarão os críticos, mas terão também os seus defensores, cada um com os seus argumentos. De qualquer modo, nada melhor do que dar uma espreitadela
àquilo que fizeram à Fortaleza de Sagres e às suas imediações. Nuvens negras abatem-se sobre a Fortaleza de Sagres. Classificada como Monumento Nacional desde 1910, local de equívocos, mas carregado de história, é aqui que muitas vezes, de uma forma mítica, se associa a epopeia dos descobrimentos e a presença do infante Dom Henrique. Hoje, é claro para os historiadores que em Sagres nunca existiu nenhuma escola de marinheiros, mas em paralelo sempre foi reconhecido que, em termos geográficos, foi um local de extrema importância para a navegação. Segundo escritos e mapas da época, no promontório de Sagres foi edificada uma fortaleza, uma capela e uma casa com muitas chaminés. Esse é o testemunho legado por um dos muitos piratas que atacaram a costa portuguesa. Passados séculos, com a destruição própria do abandono e da erosão e a pretexto das comemorações henriquinas, quiseram dar alma à lenda. Daí, a reconstrução do local, mantendo a traça da época ao jeito dos anos 50. É essa imagem que guardamos dos últimos 40 anos. Uma construção térrea junto à cisterna e pegada à muralha. Uma arquitetura que se coadunava com o espírito, com a história e que se integrava perfeitamente no conjunto da fortaleza. Hoje, quiseram valorizar o promontório de Sagres, criando um conjunto de espaços, de equipamentos, de serviços e acabaram por destruir não só parte da nossa memória coletiva, como também os monumentos. A intenção até podia ser boa, lê-se no projeto, que se pretendia restaurar as muralhas e adaptar o edifício da Pousada da Juventude a uma unidade de exposições e conferências, conservando e beneficiando outras construções como a Rosa dos Ventos, a Capela e o Auditório. Numa fase seguinte, seria o arranque de outro edifício correspondente ao posto de turismo, bar e restaurante. Tudo isto no valor de $500 000 de contos a ser pago entre o Estado português e fundos comunitários. Mas hoje, quem entra na Fortaleza, e são por dia muitos milhares de turistas nacionais e estrangeiros, poucos são o que lhes recorda a epopeia dos descobrimentos. A muralha, reconstruída, mais parece uma edificação em cimento. Em vez da velha Casa das Chaminés, uma construção moderna. Da Rosa dos Ventos pouco se vê, são tantas as ervas daninhas. Quanto ao resto, para além do isolado e intocável padrão dos descobrimentos, existe o posto de turismo degradado e umas obras também modernas destinadas ao restaurante panorâmico. São as obras do nosso descontentamento, dizem os moradores, mas não são só eles que se mostram chocados com aquilo que veem. Entre os críticos estão membros do governo, autarcas, historiadores e um sem número de pessoas que não reconhecem neste projeto qualquer espírito de conservação. Só o ambiente, numa área sua protegida, parece não ter dito nada. E agora, de polo de atração turística, o que vai acontecer a Sagres? Porque o que se vê são edifícios em construção, degradados ou então fechados e com inscrições obscenas. Quanto ao resto, é paisagem e é deslumbrante. O Sr. Luís Levezinha, da Associação dos Amigos de Sagres, como é que se sente quando entra na Fortaleza? Bem, a população de Sagres sente-se triste, frustrada e desiludida com o que está a passar dentro das muralhas da Fortaleza. Nós estamos desiludidos porque tivemos a ilusão de que seria possível sensibilizar os responsáveis por aquele enorme erro, de alguma forma corrigirem aquilo que está a ser feito. Assim, procuramos civilizada e respeitosamente sensibilizar, por exemplo, a Câmara Municipal de Vila do Bispo para o desenvolvimento da segunda fase do mesmo projeto e da Câmara deparamos com uma posição que se pode resumir com um certo desinteresse, nomeadamente porque este que foi escolhido teria sido o projeto menos mau para... Só um instante, Sr. Presidente, desinteresse? Não, em relação à obra, não. Ou seja, a Câmara durante muitos anos insistiu junto da Secretaria da Cultura no sentido de que a Fortaleza de Sagres, no estado em que se encontrava, e é bom recordar, porque por vezes as pessoas têm memória curta, que antes desta intervenção a Fortaleza no seu conjunto, tanto a Pousada da Juventude como o seu conjunto, estava profundamente degradado e pouquíssimo utilizado, inclusivamente as instalações onde ainda hoje funciona o posto de turismo. A preocupação da Câmara foi no sentido de sensibilizar o Governo para fazer uma intervenção em Sagres que permitisse, por um lado, valorizar aquele conjunto do ponto de vista do património e permitir uma reutilização ou uma utilização que permitisse a vivência pelas pessoas daquele espaço. Portanto, é esse percurso de cerca de 6, 7 anos que leva, de facto, ao lançamento do concurso e ao processo que veio a dar a esta construção. Em relação a esta obra, parece que ninguém está de acordo com aquele projeto. Bom, eu penso que em relação ao projeto há dois aspectos a discutir, ou seja, há dois aspectos a distinguir nesta questão.
Um deles é o que tem a ver com os aspectos, com a solução estética e arquitetónica escolhida, outro é o que tem a ver com os aspectos meramente funcionais e em termos de permitir um uso diferente daquele espaço da Fortaleza de Sagres. Enfim, esta peça que foi passada tem, de facto, algumas, eu penso que profundas incorreções em relação àquilo. As muralhas não foram reconstruídas, o que foi construído no final dos anos 50, o que recupera do anterior é muito pouco. Eu ainda hoje estive... Portanto, há uma diferença grande nesta matéria. Ainda hoje estive na Fortaleza e a muralha exterior está recoberta de cimento. Não, tudo bem, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, a muralha não foi reconstruída, foi de facto rebocada, a muralha foi rebocada, portanto é muito discutível a forma como a intervenção foi feita, para um município que, durante muitos anos, junto ao Governo, veio pressionando as coisas no sentido de se vir a fazer uma intervenção. O problema é este. Pensamos que, de facto, a solução é perfeitamente discutível do ponto de vista das opções. Do ponto de vista funcional, nós pensamos que corresponde muito ao programa que nós vínhamos reivindicar. Eu julgo que no Porto tenho o arquiteto João Carreira, que é o responsável pelo projeto. Gostava de lhe perguntar qual é a justificação para aquele edifício que parece não reunir, de facto, consenso, não só entre os habitantes, como entre outras pessoas. Muito boa noite, Sr. Arquiteto. Boa noite. Eu não sei se reúne efetivamente consenso ou não. Não estou de acordo quando diz que ninguém está de acordo. Eu pergunto quem é que não está de acordo. Meia dúzia de pessoas que ouviu, há dúzias de outras pessoas, centenas de outras pessoas que estão perfeitamente de acordo, que inclusivamente louvam as qualidades arquitetónicas do projeto. Bom, aqui praticamente todos os presentes dizem que não estão de acordo. Paciência. Naturalmente, quer dizer, haverá outras pessoas que não foram convidadas a participar no programa e que estão de acordo com o projeto. Eu posso ler rapidamente, por exemplo, um parecer das pessoas, ou de algumas pessoas responsáveis pelo património em Portugal. Desculpe, não me leia pareceres, explique-me. Não, é duas linhas. Ficava a perceber, provavelmente, outro tipo de coisas. O projeto selecionado, manifestando um enorme respeito por tudo que o tempo e os homens deixaram, pretende acrescentar um testemunho arquitetónico de grande qualidade, que será, afinal, a homenagem ao sítio e à sua história prestada nos nossos dias. O Presidente da Associação dos Arquitetos Portugueses, o arquiteto Pedro Brandão, disse que, ao invés de estar a destruir o património em Sagres, está-se a fazer novo património para o futuro. Eu julgo que isto é importante que se perceba. De facto, se querem discutir problemas estéticos e se vão perguntar aos pescadores e aos turistas se gostam ou não, de facto, eu julgo que isso é um pouco aleatório e resulta um pouco falacioso em relação a determinado tipo de verdades. As muralhas foram rebocadas pela simples razão que estavam a cair. A pedra estava a cair, o reboco existia. E não havia outra maneira de fazer? Qual outra maneira? Se o reboco estava a cair, era preciso limpar a pedra, consolidar a pedra que lá estava, mas hoje a pedra gatear a muralha hoje e a pedra rebocar novamente para ser pintado. Hoje só se vê o cimento, Sr. Arquiteto. Hoje só se vê o cimento. Falta pintar. Mas, como pode imaginar, não depende de mim pintar ou ir para lá pintar, montar um andaime. Quer dizer, depende dos organismos. Ainda vão pintar a Fortaleza. Eu acho que, de facto, a reação aqui dos nossos convidados é que ainda vão pintar a Fortaleza. Eu julgo que sim. Eu julgo que sim, naturalmente que vai ser pintada. Vai ser pintada de branco, como sempre esteve. Eu julgo que, como dizia, de facto, o Presidente José de Deus, para quem mando desde já daqui um abraço, de facto, a memória das pessoas é curta e que não se lembram que uma muralha de pedra miúda, toda a vida foi rebocada e, como instituição militar, era pintada com uma cal todos os anos, enfim, até ficar... Bom, na altura em que eu lá cheguei, a muralha estava a cair, o reboco, pedras, parte da muralha estava partida, era preciso gateá-la. Mas eu creio que o que está em causa, que está sobretudo em causa, são as construções que estão a ser feitas lá dentro. Sim. Isso é que está em causa. Está em causa em que termos? O Adriano Cerqueira não gosta. Não é uma questão de eu não gostar. Repare, parece que ninguém gosta. Não, eu conheço a maior parte das pessoas com quem eu convivo, felicitam-me constantemente pelo projeto e pelo resultado das obras. Sr. Deputado, o senhor gosta? Não gosto, eu digo é capaz, isso pode acontecer talvez que
há pessoas que também não gostam de mim, normalmente na minha cara não sou capaz de o dizer. Gosta daqueles edifícios? Dos novos não gosto. António Vitorino. José Vitorino, desculpe. É uma ofensa não só ao Algarve aos algarvios, como à história portuguesa. Luís Filipe Madeira. Isto é um disparate, não é? Isto é um disparate. A obra que lá está feita, ainda não fui lá. Diga. Parece que estamos a querer aqui crucificar Não o estamos a querer arquiteto. crucificar O que ninguém. nós precisamos de facto de saber, e já agora O que estamos a falar é de um projeto controverso. É exatamente, exato. Mas quem é que exatamente aprovou? Quais as entidades que aprovaram aquelas obras que lá foram O realizadas? Sr. Arquiteto, naturalmente, pode nos responder. Posso... as entidades... bom, eu devo dizer que este concurso foi organizado em moldes verdadeiramente exemplares. É que reuniu no júri que apreciou todas as propostas apresentadas a concurso público de arquitetura, concurso nacional, continha elementos de todas as entidades possíveis de se poderem envolver neste percurso. Desde a Câmara, à Comissão de Coordenação, a Turismos, enfim, estava toda a gente envolvida, Secretaria de Estado, IPAR, enfim, toda a gente envolvida no júri. E que deu como primeiro lugar este trabalho que, de facto, tem vindo a ter um imenso aproveitamento político, como é mais que óbvio, e dizer que, de facto, é uma ofensa